Pessoal, eu quero falar de 5 coisas que Alexandre de Moraes ele tem medo, ele teme. Por mais que ele não queira demonstrar isso, ele esconde, mas isso tira o sono de Alexandre de Moraes e eu tenho certeza que ele pensa nisso. Por mais que ele queira mostrar que ele está sendo um juiz, que está guardando a Constituição, que está agindo dentro da lei, que nós sabemos que isso não é verdade, mas eu quero te mostrar aqui 5 pontos fracos que de fato pode derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Então bora conferir, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E a primeira coisa que Alexandre de Moraes teme é exposição à verdade. Vejam só, um juiz que age com parcialidade teme investigações sérias, com provas documentadas e testemunhas que revelam sua conduta antiética. A luz sobre suas decisões e bastidores é o seu maior inimigo. Vejam só, todo juiz, ele pode dar uma de durão, ele pode ter nome, ele pode ser o que quiser, mas ele tem medo da exposição à verdade. Para quem anda na mentira, para quem anda com falcatrua, com falsidade, a verdade é uma das coisas que ele quer ter distância. E vejam só, o Alexandre de Moraes, ele tem isso claramente na sua mente, de que ele não está andando com clareza aqui no Brasil. Ele não está andando com inteireza, integridade. Ele não está andando com imparcialidade. E vejam só, toda pessoa que expor a verdade, toda pessoa que trouxer luz ao julgamento de Alexandre de Moraes, ele vai resistir, ele vai chamar de mentiroso, ele não vai querer se curvar, nem muito menos reconhecer que está errado. Isso é um fato. A pessoa que traz a verdade, ela está expondo você, ela está deixando você nu, ela está deixando você diante da luz de forma escancarada. E ele não quer isso. Já pensou? Um juiz do porte de Alexandre de Moraes, a autoridade, só o fato de ter o nome ministro do Supremo Tribunal Federal já coloca ele em um patamar elevado. Ou seja, ele olha para as pessoas de cima para baixo. E uma pessoa que está num degrau nessas alturas, ele não quer se humilhar e dizer: realmente, eu errei, realmente a verdade você trouxe, eu reconheço que eu estou errado. Não, a soberba toma conta do seu coração a ponto de que ele sabe que está andando num caminho mentiroso, mas ele não se rende à verdade, por mais que essa verdade venha por uma pessoa simples. É claro que pessoas simples, humildes, não têm contato com o ministro do porte de Alexandre de Moraes. Claro que nós sabemos disso. As pessoas que têm contato com ele são outros ministros, senadores, presidentes, desembargadores, advogados, mas veja só, ele tem uma resistência à verdade. Ele não quer contato com a verdade. Por quê? Porque a verdade deixa ele nu, desmascarado. E se ele, de fato, ouvir a verdade, se humilhar e disser, eu reconheço, ele vai estar expondo-se para o Brasil como um juiz frágil, como um juiz que errou, e ele não quer levar isso para o legado da vida dele. Por quê? Porque isso é humilhante, isso é vergonhoso. E você sabe, a soberba ela toma conta do coração da pessoa. Por quê? Ele quer se sentir lá no auge, nas alturas, ele quer ser temido e respeitado. E por mais que ele esteja errado, ele não vai reconhecer. Para isso requer muita humildade. Então uma das coisas que ele não quer é a exposição da verdade na frente dele. Ele já está convicto das suas decisões, por mais que elas sejam mentirosas e arbitrárias, mas ele está convicto das suas posições. A segunda coisa que o ministro Alexandre de Moraes teme é pressão internacional. Por mais que não pareça, mas ele teme a isso sim. Tribunais internacionais, organismos de direitos humanos e até sanções de outros países podem causar constrangimento e isolamento político em um magistrado que abusa de poder. E foi isso que aconteceu. A Lei Magnitsky causou em Alexandre de Moraes e está causando constrangimento. Ou seja, veja só, os outros ministros que não foram afetados por essa lei, tá de boa. Eles estão com as suas contas todas em dia, estão recebendo, estão podendo fazer transação bancária. Ou seja, estão limpos, se é que eu posso usar esse termo assim, eles não estão com nome sujo. Já o Alexandre de Moraes, ele não está mais nesse mesmo patamar. Ele não tem mais a mesma liberdade que outro juiz e qualquer cidadão, por mais simples que seja, ele tenha. Então ele está diante de um constrangimento que ele passa a imagem de que está tudo bem. Mas por dentro, ele é feito de emoções igual a qualquer ser humano. Ele sente por dentro esse constrangimento, essa vergonha de não poder usar um cartão de crédito, de não poder fazer mais uma viagem internacional, de não poder ser recebido mais nos Estados Unidos. Isso para
ele é um constrangimento. Por mais que ele venha com aquele autoritarismo de dizer, não, aqui no Brasil a nossa soberania, o nosso judiciário é independente, mas lá por dentro ele está machucado. É por isso que essas decisões que ele está tomando, arbitrárias, são decisões mais motivadas por emoções ruins do que por justiça de fato. Então, essa é a segunda coisa que está fazendo ele se sentir constrangido diante da sociedade. A primeira é a verdade, que ele não quer, né? A exposição à verdade, isso causa constrangimento. A segunda coisa é pressão internacional. A terceira coisa que está afetando Alexandre de Moraes é a perda de legitimidade. Veja só, a força de um juiz não está apenas na sua caneta, mas na sua confiança pública. Quando a sociedade enxerga corrupção e perseguição política, sua autoridade moral desmorona, tornando cada decisão questionável. Isso é fato. Mas por incrível que pareça, eu penso que ele está com a mente cauterizada. Ele não está nem ligando mais para o que as pessoas dizem, para a opinião pública. Quantos senadores vão lá no Senado Federal falar contra Alexandre de Moraes? De todos os dias, os senadores e deputados estão falando das arbitrariedades de Alexandre de Moraes. Quantos advogados, quantos vídeos, quantas pessoas não estão falando da arbitrariedade dele? Ele está sendo constrangido diante do país. Não é à toa que ele é um dos ministros. Ele é o ministro mais falado aqui no país. Ele tem ganhado esse protagonismo justamente por causa das suas arbitrariedades, sua perseguição à direita, a decisão que ele está tomando, né, como juiz, investigador, acusador, advogado, promotor. Ele persegue quantas pessoas que ele tem tomado decisão de prender há 14 anos, pessoas que pegaram prisão há 17 anos, ou seja, diante da opinião pública, se tivesse uma votação hoje, eu tenho certeza que ele não ganharia nem para vereador. Veja só, tamanha é a rejeição aqui no Brasil com relação a Alexandre de Moraes. Eu não sei se isso pesa no seu coração, mas isso é terrível. E ele sabe isso, dentro dele ele sabe que ele não é uma pessoa aceita. Ele não sai na rua, ele não sai no shopping, ele não sai num restaurante, ele não sai em lugar nenhum do Brasil. Por quê? Porque aonde ele for e tiver público, eu tenho certeza que ele é vaiado. Com toda certeza. E eu quero falar de uma quarta coisa que causa constrangimento, que ele teme, ele não fala isso para ninguém. É conjecturas que eu estou fazendo de que ele sente, eu tenho certeza disso. Então a quarta coisa que Alexandre de Moraes teme é registros de contradições. Decisões incoerentes, aplicadas de forma seletiva, podem ser usadas para expor a falta de imparcialidade. A memória das suas próprias palavras e votos podem voltar como uma arma contra ele. Isso é o que mais nós temos visto. O seu ex-assessor Tagliaferro trouxe provas contundentes contra Moraes. E não são provas que ele inventou, criou, ou o Tagliaferro está com raiva de Moraes. Não. Provado e comprovado. Tagliaferro era um ex-assessor de Alexandre de Moraes. E agora Alexandre de Moraes está em uma situação em que ele não consegue trazer argumentos para confrontar as provas do Tagliaferro. Isso é fato. Tagliaferro, ele tem computadores, ele tem mensagens, não só mensagens, ele tem áudio e não tem nada manipulado. E você vê que a verdade é tão grande do Tagliaferro que o Alexandre de Moraes ele não tem um contra-argumento. O Alexandre de Moraes ele não pode fazer nada contra isso. O máximo que Alexandre de Moraes pode fazer como ministro do Supremo Tribunal Federal é censurar o Tagliaferro, é pedir sua prisão. Claro que o Tagliaferro está em outro país, mas é só isso que ele pode fazer. As provas do Tagliaferro são baseadas na verdade. Outras testemunhas estão dentro dessas provas, em que Alexandre de Moraes mandava perseguir, Alexandre de Moraes mandava ir atrás dessas pessoas que apoiavam a direita, apoiavam Bolsonaro. Então todas essas coisas, isso dentro de Alexandre de Moraes é um constrangimento diante do país. Ele tem perdido, com certeza, até dentro do Supremo Tribunal Federal. Outros juízes já olham para ele com outros olhos. Temem a ele, essa aqui é a verdade, mas olha para ele com outros olhos. Isso é um fato e é uma verdade. Então, a quinta coisa que também tira o sono, que constrange o ministro Alexandre de Moraes, é o isolamento político e institucional. Nenhum juiz se sustenta sozinho. Se ele perde apoio dentro do próprio tribunal, do Congresso e de setores da sociedade civil, passa a temer a responsabilização, seja por impeachment, processos e pela história que o julgará. Isso aqui é um fato.
com certeza ele está isolado. Veja só, Congresso Federal não respeita ele, senadores não respeitam ele, senadores têm medo de Alexandre de Moraes. Pessoas civis têm medo de Alexandre de Moraes, mas ninguém respeita ele. E outra coisa, ele vai ser julgado pela história. Alexandre de Moraes até agora ele não sofreu impeachment porque o Davi Alcolumbre deve ter algum acordo com ele. Se for pela conduta de Moraes, pelos procedimentos que Moraes tem tomado, as suas imparcialidades, tudo isso é motivo para ele ser impeachmentado, sofrer processos e com certeza a história vai marcar o Alexandre de Moraes como um juiz imparcial. Aliás, como um juiz parcial. Parcialidade. Documentos vão provar, o futuro vai mostrar isso, com certeza. Se nós tivermos um novo Senado em 2026, um Senado mais à direita, mais independente, que não tenha medo, com certeza, a próxima pauta, uma das mais importantes de 2026, vai ser o impeachment de Alexandre de Moraes. E é uma das coisas que ele mais tem medo, porque se Alexandre de Moraes for impeachmentado, com certeza ele vai sofrer processos e pode até ser preso por causa de perseguição política, de arbitrariedades, e toda essa documentação de Tagliaferro pode colocar o Alexandre de Moraes atrás das grades, porque existe uma robustez de documentos que comprovam a arbitrariedade, a perseguição e mostra que ele falsificava ali os seus assessores falsificavam documentos para que a Polícia Federal perseguisse integrantes da direita que apoiavam Bolsonaro, empresários e muitas outras coisas. Então eu queria trazer esses 5 pontos para mostrar a você os pontos fracos de Alexandre de Moraes e que ele, de fato, tem medo de um julgamento ainda aqui na Terra. Ele pode mostrar a sua dureza, ele pode mostrar a sua aspidez, mas lá na frente a história vai mostrar, e não só a história, mas eu creio que os senadores vão pautar impeachment, ele vai sofrer um processo e com certeza o Brasil vai ver todas as suas arbitrariedades. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.